Salve, salve galera! Professor Danilo por aqui. E sabe aquela pergunta que você sempre fez? Onde que eu vou usar lógica para computação? Essa pergunta muitas vezes fica na cabeça dos nossos alunos quando se deparam com essa disciplina nos cursos de tecnologia. E hoje, professor Edivânia e professor Pietro vão fazer um bate-papo com a gente, justamente para mostrar as aplicações desse conteúdo da lógica da computação, desse conteúdo na sua vida, no cotidiano de um desenvolvedor, de um programador, a relação que tem com os códigos. Então, nesse momento, você vai ter acesso a essas informações que o professor Pietro e a professora Edivânia prepararam com bastante carinho para você dos cursos de TI aqui da EAD Unicesumar. Aproveita bastante e coloque isso em prática aí no seu dia a dia e também no decorrer dos seus estudos. Um abraço. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edivânia, da disciplina de Lógica para Computação, e hoje eu tenho uma proposta para vocês que é fazer uma interdisciplinar aqui com o professor também do curso e fazer algumas aplicações da minha disciplina, porque eu tenho conversado muito com vocês sobre lógica, matemática, teoria dos conjuntos, relações, funções, mas e daí para a área específica, né? Qual que é a aplicação? Eu faço alguns comentários, mas acho que nada melhor do que uma pessoa da área para poder comentar com vocês onde vocês vão aplicar esses conteúdos que a gente está estudando. Então eu gostaria de dar boas-vindas para o professor Pietro. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Tudo jóia? Obrigado pelo convite. Então é isso, pessoal. Eu sou o professor Pietro, estive com vocês nas disciplinas, né, de algoritmos e lógica de programação 1 e 2. E hoje aí, através do convite da professora Edivânia, estamos aí então nos alinhando para combinar as disciplinas, para vocês entenderem o quão é importante a transversalidade dos temas no curso, né? É aquela velha pergunta, onde é que eu uso isso, né, professora? Onde é que isso é aplicado dentro do meu curso? Então, muito bem. A aula de hoje, então, junto com a professora Edivânia, é aplicações da lógica na computação de modo geral, seja em análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas para a internet, engenharia de software, gestão da tecnologia da informação, seja inclusive na ciência da computação de modo geral, engenharia da computação e até outros cursos da computação. Isso aqui se aplica para todos, tá bom, pessoal? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o dos circuitos eletrônicos. Em um circuito eletrônico, geralmente o que a gente tem? Nós temos vários sinais de entrada, não é isso, professora? E esses sinais de entrada podem ser interpretados como variáveis lógicas, certo? Então, um sinal de entrada seria, por exemplo, uma variável A. Um outro sinal de entrada, uma variável B. E se esses sinais de entrada eles estão ativos ou inativos, nós temos os valores lógicos, verdadeiro ou falso, né? Então, essa seria a ideia nos circuitos eletrônicos. Quando a gente tem lá, então, uma tabela verdade, que resolve toda uma expressão lógica, isso, no fim das contas, pode ser traduzido para um circuito eletrônico com portas lógicas. Lá, assunto da disciplina de fundamentos de arquitetura de computadores, pessoal, tá? Então, de lá, a gente já meio que implicitamente trabalhava com lógica sem saber. Eles já trabalharam com lógica, só realmente não sabiam disso. Na sequência, o que nós temos? Na programação, nos algoritmos mesmo. Então, quando a gente, por exemplo, formula uma condição em uma estrutura de decisão, um if da vida, um se então da vida. Aquela condição que fica lá entre parênteses, ela é uma expressão lógico-relacional. Nós temos conectivos lógicos como a disjunção, a conjunção, a negação, né? Então isso tudo também é lógica aplicada, nesse caso, à programação. Quando a gente avança um pouco mais no tema de algoritmos, quando a gente parte para disciplinas mais pesadas, como a disciplina de análise de algoritmos, que mistura algoritmos com matemática discreta, e para talvez felicidade de vocês e infelicidade nossa, né, professora? A gente gostaria muito de aprofundar isso, mas realmente não faz sentido para os cursos de vocês. É uma disciplina. A disciplina de análise de algoritmos ela é mais pesada, ela é para cursos de pós-graduação, mestrado, ou para as engenharias, engenharia da computação, ciência da computação, esses cursos que são mais pesados. Mas o que essa disciplina faz? Ela combina a análise de algoritmos com a lógica. Então, por exemplo, eu consigo, através de lógica matemática e de provas, por exemplo, como prova por contradição, prova por indução e etc., eu consigo comprovar que os algoritmos eles estão corretos. O que é um algoritmo estar correto?
é ele transformar sempre um conjunto de dados de entrada em um conjunto de dados de saída adequado. Se ele faz isso de maneira correta, a gente consegue provar através de lógica matemática, através de matemática discreta, através, então, da análise de algoritmos. Tá? Um último exemplo que eu trouxe para vocês, meus amigos, é em bancos de dados. A disciplina de bancos de dados, ela serve basicamente para que a gente entenda que todo sistema ele tem por trás uma base de dados, certo? Ele processa dados e entrega alguma informação para o usuário, seja para tomada de decisão, seja realmente para o usuário ter uma informação a mais que ele precisa, ou uma facilidade a mais que ele precisa na vida dele. Então, aqui em bancos de dados, como é que a gente percebe a disciplina de lógica? Basicamente, teoria dos conjuntos, pessoal. Como é que a gente compreende isso? Então, o que é uma tabela do banco de dados? Uma tabela é um conjunto, né? É um conjunto de vários elementos, onde cada linha da tabela é um elemento daquele conjunto, certo? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma pesquisa em uma tabela, no fim das contas, a gente está usando da álgebra relacional, a gente está usando a teoria dos conjuntos para que a gente trabalhe sobre esses conjuntos e extraia um subconjunto que é justamente o resultado da pesquisa, daquela query lá no banco de dados, né? Quando você faz um select da vida, você tem cláusulas ali, select tal informação de tal tabela, aonde tal campo é igual ao outro, né? E isso aí, por exemplo, é uma intersecção, né? É uma intersecção da teoria dos conjuntos. Então, a lógica, ela é a base da maioria das disciplinas que a gente vê nos cursos de computação. A gente realmente não tem como fugir disso. Beleza, pessoal? E para a gente não ficar só aqui no abstrato, né? Para a gente não ficar aqui só falando realmente em tópicos que não tem um conteúdo visual, eu e a professora Edivana, a gente preparou aí alguma coisa mais concreta para vocês aprenderem aí, para vocês verem que realmente as coisas na lógica se confundem muito com a computação. Bom, o que a gente preparou para vocês? Nós gostaríamos de apresentar um exercício do ENAD, que é o Exame de Avaliação de Cursos, né, Superiores, e que faz uma relação entre os conteúdos de lógica matemática e matemática discreta em computação. Então, vocês vão ter, para resolver esse exercício, esse tipo de atividade, vocês precisam ter toda a noção de lógica e aplicar isso numa situação problema específica daí da área de computação. O problema é o seguinte, vamos ler o texto aqui para contextualizar, né, entender a situação e depois a gente tentar resolvê-lo. Uma pesquisa está sendo realizada para identificar a renda média de um grupo de profissionais, em função de algumas variáveis de interesse. As variáveis utilizadas são: possui ensino superior, possui pós-graduação e possui pelo menos 5 anos em sua área de atuação. Vejam que aqui nós temos 3 variáveis de interesse que eu, na matemática, visualizo como 3 conjuntos. Tá bem? Tenho 3 informações, ou seja, né, eu posso fazer a leitura do seguinte: eu tenho descrito as características dos elementos que pertencem a um determinado conjunto. Quem faz parte do primeiro conjunto? As pessoas que possuem ensino superior. Vejam que eu descrevi a característica dos elementos que pertencem a esse conjunto. Quem pertence ao segundo conjunto? As pessoas que possuem pós-graduação. Então vejam que a leitura que a gente vai fazendo, a gente está usando lógica e já estou usando também conceitos de teoria dos conjuntos, tá bem? Então, continuando. Os conjuntos de pessoas representados por essas variáveis são denotados A, B e C, respectivamente. Dado que as variáveis não são mutuamente exclusivas, uma pessoa pode pertencer a mais de um conjunto. Matematicamente, vou eu puxando para a minha disciplina, né? O que significa isso? Que esses conjuntos não são disjuntos, ou seja, eles não são separados, eles têm interseção, eles podem ter elementos em comum. Então, para representar, o que eu gosto daí é de fazer representação, né? Para visualizar, a gente pode pensar nos conjuntos descritos dessa forma. Como que eu estou representando esses 3 conjuntos? Em diagrama de Venn. O conjunto A, que é o azul, é o conjunto das pessoas que possuem ensino superior. O conjunto B, que é o laranja, das pessoas com pós-graduação. E o conjunto C, das que possuem pelo menos 5 anos em sua área de atuação. Essas interseções significam que pode ter pessoas nesses conjuntos que tanto têm ensino superior como pós-graduação, como
possuem menos de 5 anos de atuação em sua área. Tá legal? Então, isso significa os conjuntos não serem mutuamente exclusivos. Então, eu fiz 3 conjuntos, a representação, com interseções. Ok. Aí, as expressões a seguir representam subconjuntos para os quais se deseja obter a renda média das pessoas a eles pertencentes. Tarefa que será realizada posteriormente. Então, nós vamos ter aqui descritas 3 expressões, tá bem? A respeito, que são subconjuntos daqueles conjuntos, e vai querer descrever depois a renda média das pessoas que pertencem a esses conjuntos. Então, vamos ver quais são as expressões. Olha a escrita dessa expressão. Lógica matemática com teoria dos conjuntos. Na expressão 1, nós temos todos os x que pertencem a A, olha lá o conectivo E, X não pertence a B união C. Primeira coisa, gente, um exercício desse tipo, a gente precisa fazer a leitura. Eu tenho que reconhecer conectivos, eu tenho que reconhecer as operações entre conjuntos, que aquele símbolo significa união, e já tenho que ter a ideia o que significa união de conjuntos. Então, a primeira expressão são todas as pessoas que pertencem a A e não pertencem a B união C. Ok. Expressão 2. São todos os X, lembrando que os X são pessoas. Todas as pessoas que pertencem a A menos B união C. Uma representação ali de conjunto diferença. Então, a gente tem a diferença do conjunto A com um conjunto união. E vocês lembram que eu falei que o parênteses faz diferença numa expressão. Então, é o conjunto A menos aquela expressão entre parênteses. E o menos conjunto diferença. Expressão 3. Quem faz parte ou quais são os elementos descritos nessa expressão? Todas as pessoas que pertencem a E pertencem a B e pertencem a C. Então veja que aqui tem uma mistura, né? Tanto de lógica matemática com os conectivos, assim como a descrição por teoria dos conjuntos. Eu vou querer analisar cada uma dessas expressões visualmente. O que significa visualmente? Eu quero a representação disso em diagramas de Venn, porque vai facilitar bastante a nossa leitura, daí para identificar quais as pessoas que estão em cada um desses conjuntos, né, representados por essas expressões. Expressão 1. Todos os X que estão em A e não estão na união de B com C. O que significa isso? Estar no conjunto A significa possuir ensino superior. Agora a leitura que a gente faz, ó, ele não pode pertencer à união de B com C. Qual é o conjunto união? O conjunto união junta todos os elementos de B e de C. Então, pensando aqui nas cores, o conjunto B união C seria verde junto com laranja, todos os elementos. Só que aí eu estou fazendo A e os elementos que não pertencem a esse conjunto. Então, tirando todos os que estão no laranja e no verde, o que sobra? Olha lá. Essa parte pintada de rosa são todos os elementos de A e que não estão em B união C. Essa é a representação em diagrama de Venn. Expressão 2. Quero desenhar ou pintar nesse conjunto todos os elementos de A, todas as pessoas que têm ensino superior, menos as pessoas que estão no conjunto união, B união C. Como que a gente faz diferença entre conjuntos? Vamos relembrar lá da aula de teoria dos conjuntos? X pertence a A menos B união C são todos os X que estão em A e não estão na união. Se eles não estão na união, olha lá, a parte amarela representando essa expressão. Aquela parte pintada de amarelo tem todos os elementos que estão em A e não estão em B união C. Tá bem? Tirando B união C. Fiz a subtração. E a expressão 3, para finalizar, a representação dela, qual que é a leitura? Todas as pessoas que têm ensino superior e têm pós-graduação e possuem pelo menos 5 anos em sua área de atuação. Onde que eu represento o conjunto das pessoas que têm as 3 características ao mesmo tempo? Interseção. Parte laranja com verde e azul. Então vejam que pertence a A e pertence a B e pertence a C. Interseção. E essa parte pintada de azul é o conjunto que representa a expressão 3, tá bem? Dando sequência, então, à questão, a gente ainda está resolvendo a questão, pessoal. Então, isso aqui faz parte do enunciado. Continuando, tá? Olha só. Considere que, em função das expressões dadas, o seguinte programa em linguagem C foi escrito para que, posteriormente, se realize os cálculos desejados. Considere ainda que A, B e C são estruturas de dados
ok? Apropriadamente definidas e que contém as pessoas exatamente como especificado. Então agora a gente sai da expressão e a gente vem para um programa, tá? Mas a gente sai da representação de expressão, o que não quer dizer que isso são coisas distintas. A gente está falando da mesma coisa. Só que agora eu não estou trabalhando mais com conjuntos. Eu materializei o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C enquanto estruturas de dados. Então o conjunto A ele passou a ser uma estrutura de dados, uma lista, né? Um vetor que contém as pessoas. E as estruturas B e C também, respectivamente, representando as mesmas características dos conjuntos A, B e C. Ok? Em suma, a gente está interpretando um conjunto como sendo a mesma coisa que uma estrutura de dados. Beleza? Muito bem. Mais um detalhe. A função contém, que vai aparecer no código, tá? A função contém, ela opera sobre as estruturas de dados, né? Opera sobre elas e devolve um valor booleano, indicando se a pessoa apontada por P existe ou não na estrutura especificada. Então nós temos 3 estruturas de dados, A, B e C, e nós temos um elemento, que é o P. A função contém, ela vai verificar se P pertence à estrutura de dados A, ou se B pertence à estrutura de dados B, e assim por diante, tá? A função contém, então, ela testa se o elemento está salvo dentro daquela estrutura de dados, se o elemento P está dentro daquele vetor, e assim por diante. Então, olha só o código-fonte, certo? Na primeira linha, a gente tem a declaração aqui de uma função zona, tá? Determina renda, ok? E ela recebe como parâmetro a pessoa P. Aí temos 2 condições, a condição 1 e a condição 2. Na condição 1, olha só, tem um grande if. O if da condição 1, ele testa o seguinte. A pessoa P está na estrutura de dados A e, ao mesmo tempo, olha só a exclamaçãozinha, a pessoa P não está na estrutura B e, ao mesmo tempo, a pessoa P, exclamaçãozinha, a pessoa P não está na estrutura C, então o que a gente tem aqui é uma condição. Se essa condição for satisfeita, posteriormente a gente vai substituir esse comentário aqui por um processamento para determinar a renda dessa pessoa, né? Então, de novo, condição 1. P pertence a A e, ao mesmo tempo, P não pertence a B e não pertence a C. Tá? Muito bem. Condição 2. Então, se a condição 1 não for verdadeira, eu caio nesse else aqui e a gente tem uma outra condição, um outro grande if ali. Na condição 2, o que nós temos? Pessoa P está presente na estrutura de dados A? Ou a pessoa P está na estrutura B? Ou a pessoa P está na estrutura C? Então, o que esse if nos pergunta? Ele pergunta o seguinte, a pessoa P está em qualquer uma dessas estruturas? Se a pessoa P, se a pessoa P, né, ela estiver dentro de qualquer uma das estruturas, essa condição toda ela é válida. E aí a gente vai depois calcular lá a renda dessa pessoa. Então temos 2 condições, beleza? Vamos analisar cada uma das condições, também interpretando com diagramas de Venn, tá? Então para a condição 1, olha só, eu vou tentar ver se a pessoa P está no conjunto A, que é o azul, e ao mesmo tempo ela não está no conjunto B, que é o laranja, e também não está no conjunto C, que é o verde. Então ela tem que estar só aonde? Ela tem que estar só no conjunto A. Correto? Ó, P pertence a A, mas não a B e não a C, certo? Então é essa a condição que nós temos. A pessoa P estaria no A, mas não no B e no C. Para a condição 2, P está ou em A, ou em B, ou em C. Em qualquer uma das situações é válido. Portanto, a pessoa P ela pode estar em
qualquer um dos conjuntos. Se tiver em qualquer um dos conjuntos, ou estiver em 2 ao mesmo tempo, ou estiver até nos 3, a condição é satisfeita. Tá joia? Agora vamos lá então, professora, às alternativas. Agora vamos então para as alternativas dessa questão, para a gente poder dar solução para esse problema, né? Então as alternativas são as seguintes, eu vou colocar cada uma delas e a gente vai fazendo análise para decidir qual está correta. A alternativa A perguntava o seguinte: a condição 2 do programa é equivalente à expressão 3? Condição 2 que o professor Pietro fez agora há pouco, né? E a expressão 3 que eu fiz em teoria dos conjuntos lá no início. Então eram 3 expressões, né? E o professor Pietro analisou duas condições de programa. Então vejam, a condição 2 do programa é esse gráfico todo pintado, o diagrama todo pintado, que seria pertencer a A, ou a B, ou a C. E a expressão 3, que a gente analisou lá no início, o que significava a expressão 3? Pertencer a E, a B, E, a C. A condição 2 é equivalente à expressão 3? Só analisando aqui os desenhos, né, os diagramas, a gente já vê que não. Uma é a união e a outra é a interseção, então não são equivalentes. As partes pintadas, olha, não são iguais. Alternativa B. Pessoas com pós-graduação pertencem ao conjunto definido pela expressão 2. Vamos analisar, eu busquei lá o conjunto definido pela expressão 2, que eram as pessoas que pertencem a menos B união C. Pessoas com pós-graduação, qual que é o conjunto das pessoas com pós-graduação? Conjunto B, conjunto laranja? Pessoas com pós-graduação pertencem ao conjunto definido por essa expressão? Dá uma olhada nessa região, gente, do diagrama que está pintada de amarelo. Nessa parte amarela tem pessoas somente com ensino superior. Não tem ninguém do conjunto B lá dentro. Vejam que a parte pintada excluiu as pessoas com pós-graduação. Então, aí não tem pessoas com pós-graduação nesse conjunto. Então, essa alternativa também não está correta. Alternativa C. A condição 1 do programa é verdadeira para todas as pessoas com ensino superior. Dá uma analisada nisso daqui e façam associação com quantificadores e predicados. Vejam que de lógica matemática, nessa frase, olha, eu estou trabalhando com teoria dos conjuntos, com lógica, quantificadores e predicados agora, né? Tudo envolvido. Que leitura que eu faço? A condição 1 é representada por esse diagrama, então a parte laranja pintada. Ela é verdadeira para todas as pessoas com ensino superior? Quem são as pessoas com ensino superior? As pessoas do conjunto A. Todas as pessoas do conjunto A estão marcadas ali, na parte laranja? Não. Então, essa condição não é verdadeira para todas, é verdadeira apenas para algumas pessoas. Tá legal? Então, aquele quantificador todas ali deixou essa sentença falsa. É verdadeiro para todas as pessoas? Não. É verdadeiro para algumas pessoas. Falsa essa afirmação. Alternativa D. A condição 1 do programa e as expressões 1 e 2, que representam o mesmo subconjunto, são equivalentes. Vejam, condição 1, o diagrama está feito aqui de Venn, a parte laranja pintada. A expressão 1, diagrama de Venn, a parte rosa aqui pintada do conjunto A. E a expressão 2, parte do conjunto A pintada de amarelo. A condição 1 e as expressões 1 e 2, que representam o mesmo conjunto, são equivalentes? Só olhando pelo diagrama a gente já vê que sim, não é? A parte pintada, olha só, a mesma parte dos conjuntos estão pintadas, então elas são equivalentes. Essa alternativa está correta. E a alternativa E perguntava: a condição 2 do programa define o conjunto de pessoas que têm ensino superior, pós-graduação e pelo menos 5 anos de experiência em sua área de atuação. Que leitura que eu faço disso daqui? Onde estão os conectivos, apesar de não aparecerem, não estarem escritos? E, conectivo E. Vejam, conjunto de pessoas que têm ensino superior e pós-graduação e pelo menos 5 anos de experiência. Esse conjunto aqui está representando as pessoas que têm as 3 características ao mesmo tempo? Não. Porque para ter as 3 ao mesmo tempo seria a interseção e não a união. Nós temos, né, aqui representado pessoas somente com ensino superior, somente com pós-graduação, então não satisfaz. Essa alternativa E está errada. Então o que a gente pode concluir?
a alternativa correta para essa questão era a alternativa D, não é? Então vejam que nós conseguimos fazer aqui um paralelo de muito, né? Não digo todo, mas de muito conteúdo que eu trabalho com vocês em lógica matemática ou lógica para computação, com a parte de programação, né, e análise daí que a gente fez das alternativas para poder tomar decisão. Tive que usar lógica, tive que usar quantificadores, tive que usar predicados, teorias dos conjuntos, diagramas de Venn, então muita teoria a gente precisou para resolver essa única questão. E era esse paralelo que a gente queria fazer com vocês, né? Mostrar onde o conteúdo, que é de uma disciplina que a princípio ela parece uma coisa assim mais específica, né, que não vai ter tanta aplicação, na verdade ela vai ser usada em várias áreas depois, em várias disciplinas posteriores, né? Professor Pietro, mais algum comentário? Eu gostaria de dizer para vocês que realmente, pessoal, justifica-se qualquer disciplina que estiver realmente na matriz curricular de vocês. Se está lá é porque realmente tem algum significado e vai realmente acrescentar tanto na vida profissional quanto na vida acadêmica de vocês, né? A lógica, ela é fundamental. Em todos os cursos, todos, sem exceção, os cursos da área de TI e de computação, você vai ver a disciplina de lógica, porque ela é a base da computação. Muito antes da computação sonhar em ser o que é, a lógica já estava lá, trabalhando esses conceitos. É isso, professora. Agradeço o convite. Eu agradeço ao professor Pietro pela disponibilidade, né, por vir passar para vocês um pouco do conhecimento específico da área, né, associado com a disciplina, e espero que vocês tenham tido pelo menos uma noção do que o que a gente vê, né, de conteúdo específico, que aparece, às vezes parece que é específico da matemática, né, para que a gente vai usar. Então eu espero ter contribuído para que vocês tenham a percepção onde vocês vão usar no curso, tá legal? Então agradeço imensamente a participação, espero ter contribuído para a formação de vocês e até a próxima.